Bom dia, bom dia, bom dia. Shalom, shalom. Bom dia, iniciamos mais uma live devocional, mais um café com Jesus. Aleluia. Glória a Deus, mais um dia que o Senhor nos proporciona. Mais um dia de vida, mais um dia abençoado. Em nome de Jesus, aleluia. Vamos agradecer a Deus por mais esse dia de vida, mais essa oportunidade que Ele nos dá. Bom dia, Maria, seja bem-vinda em nome de Jesus. Vamos iniciar a nossa live devocional, nosso café com Jesus com alegria, na presença do Senhor, louvando, agradecendo a Deus, nosso Pai Celestial, amém? Glória a Deus, aleluia. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Aleluia, por aqui já estava cedinho, adorando, louvando ao Senhor, me enchendo da presença do Pai, amém? Para vir aqui e derramar sobre a vida de vocês. Amém, glória a Deus. Já compartilhe essa live em nome de Jesus. Vamos convidar mais pessoas, para elas entrarem, para fazer presença nessa live. Aleluia, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Shalom, shalom. Adicionei o Carlos aqui como moderador. Aleluia. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Acordaram com alegria? Alegria na presença de nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Amém. Amém. Glória a Deus. Hoje é sexta-feira, mais uma semana. Meu Deus, como tá passando rápido, né? Como passa rápido a nossa semana. Parece que foi ontem, segunda-feira, que iniciamos a nosso Café com Jesus. Já passou mais uma semana, já finalizou a outra semana. Passa os dias muito rápido, né? Na verdade, nós não damos conta de acompanhar o nosso relógio. É ou não é verdade? Amém? Glória a Deus. Estou muito contente, com a palavra do Senhor, com esse momento, Café com Jesus, em que Deus nos proporciona mais um dia. Vamos agradecer ao Senhor por Ele ter guardado a nossa vida, a nossa casa, o nosso lar, a nossa noite, amém? Quantas coisas acontecem, durante a madrugada, enquanto o nosso corpo descansa, o mundo espiritual não dorme, não para, E nós temos visto a mão do Senhor, a mão de Deus sobre as nossas vidas, guardando a nossa casa, a nossa família, amém? Como é importante a gente ter esse entendimento, amém? Seja bem-vinda, Maria Lúcia. Bom dia, minha querida. Bom dia. Vamos orar, vamos pedir a presença do Pai, para que Ele venha fazer parte desse devocional, desse café do Jesus. E hoje eu tenho certeza que a palavra que o Senhor derramou sobre a minha vida nessa madrugada vai encher o teu dia, vai encher o teu coração. E eu creio que, em nome de Jesus, Deus vai falar contigo nesse dia de hoje. Amém? Bom dia. Sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus. Vamos orar. Aleluia. Recambarabasurika. Orekandalara kavastalarebiasa laramanashurikei. Oh, aleluia, Deus poderoso, Pai, nosso grande Pai celestial. Nosso grande Yahvé, nosso Adonai. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos por mais um dia de vida, Pai. Obrigada, Senhor, por nos dar a oportunidade de vir aqui, de trazer a Tua palavra, de buscar a Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Pai, obrigada por essa noite, obrigada, Senhor, por ter devolvido a nossa alma para o nosso corpo. Obrigada por ter nos guardado, Pai, nessa madrugada, nessa noite de descanso. Obrigada pela nossa casa, pela nossa cama quentinha. Obrigada, Senhor, por ter cuidado da nossa família, dos nossos filhos. E obrigada, Senhor, por mais um dia de vida, mais uma oportunidade, Pai. Mais uma oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, de estarmos vivos para glorificar e exaltar o Teu nome. Pai, é pela autoridade que tem o nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Eu quero repreender, Pai, todos os levantes, tudo aquilo, Pai, que Satanás tem planejado contra as nossas vidas nessa madrugada, Pai, em nome de Jesus. Repreendemos agora, Senhor, todas as setas do inimigo contra a nossa casa, a nossa família, Pai, nosso trabalho, a nossa mente, o nosso coração, Pai, a nossa saúde, em nome de Jesus.
E Pai, eu quero consagrar essa live, esse café com Jesus. Quero consagrar a Ti, Senhor. Quero pedir que o Senhor derrame das suas bênçãos sobre cada um que está aqui participando. Aqueles ainda que vão assistir, Pai. Que o Senhor derrame da sua presença sobre cada ambiente, sobre cada casa, Pai. E que elas sejam cheias, Pai, da Tua presença nessa manhã de sexta-feira. Pai querido, Pai santo, eu quero convidar a presença do nosso amado amigo Espírito Santo. Ó Espírito Santo, eu te convido, Espírito Santo, te dou liberdade, Espírito Santo. Use a minha vida, Senhor Espírito Santo. Silencia a minha mente, silencia a minha alma e que seja agora a voz do Pai, a tua presença, Espírito Santo, através da minha vida. E eu peço, Espírito Santo, vá de encontro a cada homem, a cada mulher que está aqui nessa live devocional. Encha cada ambiente, Espírito Santo, e eu peço, Pai. O Senhor conhece o nosso levantar, o Senhor conhece o nosso deitar, o Senhor conhece o que cada um tem pedido. O Senhor conhece cada filho que tem clamado, que tem te pedido, Senhor, em oração, Pai. Eu não os conheço, Pai, mas o Senhor os conhece. Derrama, Pai, sobre a vida deles, Pai, o que eles têm pedido, o que eles têm clamado a Ti, Pai. Essa é a minha oração, Pai, nesse início de dia, Pai, glorificando e exaltando o Teu nome, em nome de Jesus. Aleluia, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluia, glórias nós damos ao nosso Senhor Deus. Amém? Queridos, é um privilégio para nós sermos abençoados por mais um dia de vida. Quantas vezes nós acordamos atropelando as coisas, atropelando o tempo, né? Pegando o celular, respondendo mensagem, às vezes estressando a nossa mente, né? O nosso dia. E Deus, Ele fala assim, ei, calma, calma. Quando nós acordamos, quando nós abrimos os nossos olhos, que nós enxergamos o teto do nosso quarto, quando nós nos deparamos que foi mais uma noite, que Deus nos devolveu a nossa alma, que Ele nos concedeu mais um dia de vida, queridos. Quando a gente entra nessa dimensão de glória, de agradecimento, de gratidão ao nosso Pai Celestial, amém? Deus, Ele fica cada dia mais perto conosco. É ou não é verdade? Porque nós sabemos que nós temos a nossa rotina, o nosso dia a dia, os nossos compromissos. Às vezes, queridos, a rotina, a nossa mente está tão doutrinada, né? Tá tão ali no automático que quando nós acordamos, despertamos, abrimos nossos olhos, às vezes o celular, né? O próprio celular desperta. Primeira coisa que a gente vai é nas notificações. É ou não é verdade? A gente vai no WhatsApp, a gente vai no Instagram, a gente vai no Facebook, a gente vai no TikTok, a gente vai em outras redes sociais. Mas Deus está falando, ei, busquem a mim primeiro. Principalmente, queridos, no primeiro despertar do dia. Porque o nosso corpo descansa, nós dormimos, descansamos, mas a nossa alma, o nosso espírito não. E o mundo espiritual, queridos, as trevas, elas não dormem. Elas não dormem, amém? Então o diabo, ele fica 24 horas ao nosso derredor, a própria palavra fala. Que ele fica 24 horas ao nosso derredor, rugindo como um leão, procurando uma brecha, uma maneira de se infiltrar, de entrar em nossas vidas. Porque o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Por isso que quando nós acordamos, nós temos que entregar o nosso dia ao Senhor, agradecer por mais uma oportunidade de vida e já repreender em nome de Jesus todos os levantes, né? Tudo aquilo que o diabo tem planejado durante a madrugada para aquele dia. Mas, pastora, será que isso que a senhora está falando é verdade? Quer ver só? Sabe aquele dia onde parece que tudo acontece errado? Sabe aquele dia onde às vezes a gente pensa assim, eu não deveria nem ter acordado? É nesses dias que o diabo, ele está ali tentando, fazendo nós perdermos as nossas bênçãos diante do Pai. Amém? Porque essa é a intenção dele. Que a gente venha perder as nossas bênçãos diante do Pai. Aleluia! Então, quanto mais conhecimentos nós buscamos, quanto mais conhecimento eu busco, você busca, na palavra, na presença de Deus, mais autoridade sobre a tua vida você vai ter. Amém? Há muitos anos atrás, queridos, o diabo, ele fazia o que queria com a minha vida. Com os meus pensamentos, com a minha mente, com as minhas emoções. Mas a partir do momento que eu conheci verdadeiramente esse Pai,
esse nosso Pai Celestial, nosso Deus, o poder de Deus e quem é Deus em minha vida, e que eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, e que o Espírito Santo começou a fazer morada dentro de mim, que eu comecei a conhecer a palavra que me libertou, porque a própria palavra fala: conheceis a verdade vos libertará. Hoje Satanás não tem mais vez comigo, e é isso que eu estou trazendo todos os dias para a vida de vocês, é o conhecimento através da palavra, para que vocês também venham ter essa autoridade em Cristo Jesus, porque Cristo Jesus nos concedeu o nome dele, nos deu o nome dele para nós pecadores usarmos o nome dele para vencer os dias maus. E eu poderia ficar a manhã inteira falando sobre isso, porque existe várias passagens na Bíblia, várias passagens que nos relata, que nos mostra, que nos prova isso. E eu não tirei de livro, de terceiro, de homens humanos, não, eu tirei da própria palavra do Senhor. É essa que é pura, que é verdadeira, que não muda. Amém? Mas nós precisamos entender que nós precisamos despertar do sono da morte. Muitas pessoas estão mortas. E quando eu falo mortas, não é mortas de corpo, mortas espiritualmente. Eu estive morta espiritualmente há muito tempo atrás. Mas Deus me deu vida, e vida eterna, amém? E é isso que Ele quer fazer com a tua vida também, é isso que Ele derrama todo dia para nós. Ei, Ele fala: eu estou aqui, eu tenho vida para vocês, busque-me, me adore, eu estou aqui. Deus, nosso Pai Celestial, Ele tem uma aliança comigo e contigo. Amém? Ele enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para nos mostrar o caminho da glória, o caminho do céu. Queridos, o céu existe. E não existe só um céu. A palavra nos fala que é os céus. Entende? Existe uma vida após morte. Existe vida em Cristo Jesus. Para nós acessarmos essa vida eterna, nós precisamos aceitar Jesus Cristo. Porque é Ele que veio aqui na terra em carne. Ele que veio como homem, que passou, que nos ensinou, que sentiu, que se entregou como um cordeiro perfeito, que pagou pelos nossos pecados. Amém? Então, Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para nos mostrar o caminho. E Jesus, em todo o seu tempo que Ele estava aqui na terra, Ele anunciou o quê? O reino de Deus. O reino de Deus. E Jesus continua ainda nos mostrando que existe o reino de Deus. Mas para nós acessarmos o reino de Deus, nós precisamos aceitar Jesus Cristo. E aceitando Jesus Cristo, a velha criatura, essa pessoa em que nós nascemos, crescemos, multiplicamos e temos a nossa rotina, ela precisa morrer. Mas não quer dizer que eu preciso mudar a minha forma de trabalhar, que eu preciso disso, daquilo. Eu preciso primeiro trazer Cristo para a minha vida. E trazendo Cristo para a minha vida, o Espírito Santo vai habitar dentro do meu espírito. E o próprio Espírito Santo vai me mostrando o que eu preciso mudar, o que eu preciso entregar, o que eu preciso renunciar, o que Deus tem para derramar sobre a minha vida. Aleluia! Aleluia, queridos! Glória a Deus! Então, quando eu passo a ter esse entendimento, eu vejo que eu preciso buscar as coisas do alto. E hoje nós estamos buscando mais do que as coisas terrenas, aonde a ferrugem corrói, as traças corroem. É ou não é? Mas o Senhor nos alerta: busquem as coisas do céu, aonde é eterno. Amém? Aleluia! Pegue a Bíblia de vocês, queridos. Eu gosto que vocês peguem a Bíblia de vocês de manhã para ler a palavra, para conferir ali na sua Bíblia o que eu estou lendo aqui. Amém? E é uma forma também de vocês estarem alimentando o espírito de vocês e de vocês pegarem o gosto de ler a palavra. Porque é assim que a gente vai pegando o gosto. Amém? Abram comigo lá em Colossenses 3,
do 1 ao 4. Amém? Que diz assim: as coisas do alto. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Aleluia! Essa passagem, queridos, ela nos mostra que ali quando fala, né? Porque vocês morreram. Morrer, queridos, não é morrer fisicamente. Aqui, onde Paulo envia cartas, né, aos Colossenses, não é morrer fisicamente. Amém? Não é morrer fisicamente a nossa carne. Aqui nós estamos falando espiritualmente. Porque nós morremos para nós mesmos. Quando nós aceitamos Jesus Cristo, nós renascemos. Há um religar. Amém? Porque antes nós estávamos vivendo aqui nas coisas da terra. A partir do momento que eu aceito Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, a minha velha natureza, amém? Aquela pessoa que vivia no mundo, praticando as coisas do mundo, já não existe mais. Então, a partir daquele momento, eu começo a buscar as coisas do alto. Eu quero começar a entender as coisas do alto. Eu quero conhecer esse Pai. Eu quero conhecer esse Jesus. Eu quero ter intimidade com o Espírito Santo. Amém? Então, por isso que Paulo fala que quando morrermos aqui é espiritualmente. Amém? Aleluia! Então, Paulo, ele está falando, né, para as pessoas que já entregaram suas vidas a Jesus. Mas eu aqui estou falando também para vocês ou para alguém aqui que também ainda não entregou a vida para Jesus. A importância de morrer para Cristo. Porque Cristo é vida. E nós só vamos ter vida eterna através de Cristo Jesus. Amém? Nós só temos vida eterna através de Cristo Jesus. Não há uma terceira chance. As pessoas, querido, a maioria das pessoas estão muito enganadas, achando que depois que morre, que morre fisicamente, haverá uma vida. Nós vamos acessar a vida eterna aqui. Aqui Deus está nos dando essa escolha. Deus nos está nos mostrando aqui na terra. Ele está dando a oportunidade de nós nos arrependermos, de nós escolhermos para onde nós queremos ir. Nosso espírito volta para Deus. O nosso corpo vai para a terra. A nossa alma é que vai ou para o céu ou para o inferno. Por isso que é ressuscitar. Quando nós nascemos em Cristo, nós ressuscitamos espiritualmente. E nós morremos para a nossa carne. Amém? Parece um pouco confuso, mas não é. É muito simples. Amém? Então aqui, a gente pode ver que Paulo, né? Eu fiz umas anotações aqui para vocês, que Paulo está falando para as pessoas que já entregaram a vida para Jesus. E eu estou falando para aquelas também que não entregaram a vida para Jesus. Estou dando toda uma explicação para isso, né? E ressuscitar aqui não é o físico, como eu falei, né? Mas espiritual. Antes estávamos mortos no pecado, vivendo, fazendo as coisas da terra. Amém? Agora temos uma nova vida. Então, quando eu aceito Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, eu passo a ter uma nova vida. Então começa a se escrever uma nova história no meu livro da vida. O meu nome passa a ser escrito no livro da vida, quando eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Amém? Porque a velha criatura morre, nasce uma nova criatura. Antes eu era criatura de Deus. Deus criou todas as coisas e criou também os seres humanos. Mas a partir do momento que eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, eu passo a ter parte do reino de Deus. Eu sou co-herdeira com Jesus Cristo. Antes eu era uma criatura em Deus. Eu passo a ser filha de Deus. Amém? Então Jesus Cristo, ele sendo filho de Deus, eu passo a ser co-herdeira com Jesus Cristo da glória do reino de Deus. Então eu pego na mão de Jesus Cristo
eu aceito Ele como meu Senhor e Salvador, eu pego na mão de Jesus Cristo e Jesus Cristo me mostra o reino. Amém? É assim que funciona. Então antes eu não tenho Jesus na minha vida. Não tenho Jesus na minha vida. Eu sou só uma criatura do Pai. Eu sou só uma criatura de Deus. Mas eu começo a ter a minha vida inclinada às coisas de Deus, às coisas do céu. Deus começa a me chamar, Jesus começa a querer fazer parte da minha vida. E eu então dou liberdade, eu aceito Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. E eu digo, Jesus, eu quero mudar a minha vida para te seguir. Eu quero ter uma vida nova. Então eu passo a deixar de fazer as coisas do mundo e começo a buscar as coisas do alto de mão dada com Jesus Cristo. E tendo a presença do Espírito Santo, que é o que nós falamos ontem na live, eu expliquei quem é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele passa a fazer morada dentro do meu espírito. Então eu começo a ter Pai, Filho e Espírito Santo na minha vida. Então os meus olhos, eles começam a olhar para o alto. Eu já não quero mais as coisas da terra. Eu começo agora a buscar as coisas do alto. Mas pastor, então eu aceito Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Eu não vou mais trabalhar, eu não vou mais viver aqui na terra. Vai. Só que aí você vai ver o quê? Que você precisa continuando a trabalhar, fazer as tuas coisas, a tua rotina, só que a tua vida começa a ter um novo sentido. Você começa a dar valor para coisas que antes você não olhava. Se você pecava, hoje você não peca mais. Se você ontem fazia coisas erradas, hoje você não faz mais. Por quê? Porque Jesus vai te ensinando, a palavra vai te libertando, o Espírito Santo vai te exortando. E Deus vai ministrando na tua vida. Amém? Então, quando nós ressuscitamos com Cristo, as nossas prioridades, elas mudam. Amém? O que antes era normal, vivendo na carne, o que antes era normal, guardar rancor, né? Buscar apenas dinheiro, viver na ganância, quanto mais tem, mais quer. Amém? Viver para agradar a si mesmo, olhar só para o próprio umbigo, né? Já não cabe mais nessa vida. Porque Deus ele vai transformando, Jesus Cristo, ele vai nos mostrando que aquela forma de viver não é a certa. Então Jesus Cristo, ele vem nos ensinar como nós entrarmos no reino da glória de Deus. Porque Deus, ele é puro, ele é santo. Jesus, ele é puro, ele é santo. O Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, ele é santo. O céu é puro, é santo, não entra pecado, não entra iniquidade, não entra transgressões. Não entra coração duro, não entra orgulho, no céu não entra coração, não entra coração duro, no céu não entra coração orgulhoso, no céu não entra pecado escondido, no céu não entra prostituição, no céu não entra adultério, no céu não entra pornografia. Então nós precisamos, queridos, morrer para nós mesmos e ressuscitarmos em Cristo. É largar os velhos hábitos, é largar a velha natureza, largar aquilo que nos levava para o pecado. Amém? Que o resultado do pecado é a morte. E Jesus aqui está nos dizendo, larga o pecado, que eu tenho a vida eterna, a vida abundante. É isso que Jesus Cristo veio fazer aqui na terra. Nos mostrar o reino de Deus, que está acessível para mim e para você. Amém? Então, procurar as coisas do alto significa a buscar o que agradar a Deus. O que agrada a Deus, pastora? Santidade, amor, compaixão, verdade. E não viver por coisas, não viver por pessoas que estão no mundo sendo guiadas pelas coisas do mundo. Porque a própria palavra fala que o mundo jaz do maligno. E nós temos todos os dias que andar conforme os ensinamentos e os mandamentos do Senhor. Qual é o primeiro mandamento que Deus nos deixou? Amar a Deus sobre todas as coisas. O que nós temos amado? Mais do que Deus. O que nós temos colocado em prioridade em nossas vidas? O que hoje nós temos priorizado em nossas vidas? Essa é uma pergunta, é uma reflexão que eu deixo para vocês. O que nós temos colocado em primeiro lugar em nossas vidas? Temos buscado ao Senhor? Temos buscado na palavra o que Ele quer nos mostrar, o que Ele veio para nos ensinar? O que Deus quer falar com esse mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas.
Esses são os mandamentos que a gente aprende lá na nossa infância, mas em que a gente não aplica. É ou não é verdade? É ou não é verdade? É verdade. Vamos ser sinceros. Nós não aplicamos esse único mandamento. E todos os outros a gente consegue aplicar? Amém? É difícil, porque nós estamos vivendo aqui na dimensão terra. E quando nós precisamos buscar as coisas do alto, nós precisamos largar as coisas da terra. Por isso que quem aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, começa a ter uma vida diferente das outras. Começa a ter uma vida diferente das outras. Quem me conhece no passado, hoje vê que não existe mais aquela Josiane. E glória a Deus. Eu só glorifico o nome do Senhor por isso. Não existe mais aquela Josiane que as pessoas me conheciam há anos atrás. Morreu aquela Josiane. Agora eu sou uma nova pessoa. Agora eu sou filha de Deus, eu sou co-herdeira com Jesus Cristo. Eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. O Espírito Santo, ele habita dentro de mim. Então hoje a minha forma de pensar, a minha forma de agir, a minha forma de falar, ela é outra. Ela é outra. Hoje eu priorizo o quê? Buscar as coisas do alto e derramar sobre a vida das pessoas as coisas do alto. Porque Jesus ministrou sobre a minha vida isso. Eu aprendi, Jesus me curou, Jesus me restaurou, Jesus me libertou. Agora eu estou fazendo um mandamento que Jesus deixou para mim e para você. Ide, levar a palavra, pregar o evangelho para todas as criaturas, até os confins da terra. Esse também é um mandamento que Jesus nos deixou. Amém? E não é só para mim que hoje o Senhor me separou para fazer a obra. Me ungiu, me separou, a pastora. Está para você também. Esse é o mandamento de Jesus, ele deixou para mim e para você. Mas para isso nós precisamos largar a velha criatura. Precisamos aceitar Jesus Cristo. Precisamos sair do pecado. Amém? Então, manter o pensamento nas coisas do alto, né? Exige uma disciplina, exige uma mente focada. Exige todos os dias nós vencermos a nossa carne. É fácil? Não é fácil. Mas é uma decisão. Não é esperar estar pronto, estar pronta para aceitar Jesus Cristo. É uma decisão. É uma decisão. Assim como batizar em águas para o arrependimento, também é uma decisão. Nós nunca vamos estar prontos, porque nós somos falhos, nós somos pecadores. Mas eu preciso decidir o que eu quero para minha vida. Então, quando eu tomei a decisão, eu não estava pronta, mas eu decidi. E Deus foi me preparando, Jesus foi me curando, foi me libertando, foi me mostrando. E assim Ele vai fazer contigo também. Amém? O mundo sempre vai tentar distrair a nossa mente, a nossa atenção com preocupação, com comparação, né? Com prazeres passageiros, que são prazeres da carne. Amém? Ter a mente no altar é filtrar pensamentos. O que agrada ao coração do Pai e o que não agrada. Esse é o filtro que nós precisamos ter todos os dias. Todos os dias. Amém? Aqueles pensamentos ou aquelas atitudes que a gente costuma ter no nosso dia a dia com outras pessoas que nos convivem com a gente pode filtrar de que maneira? Isso vai agradar o coração do Senhor, do nosso Pai, do meu Pai Celestial, de Deus, ou isso vai afastar Deus da minha vida? Esse é o filtro que nós podemos ter. Amém? É como ajustar o GPS, né? Se o foco está no céu, as nossas decisões aqui serão diferentes. Quando eu vou viajar para um lugar que eu coloco lá no GPS o destino, o endereço do meu destino, eu não vou desviar nem para a direita nem para a esquerda. Às vezes eu posso até entrar num caminho errado, mas eu vou recalcular a rota e vou para o meu destino. Assim é nós. Quando nós temos o nosso destino em Cristo Jesus, em alcançar as coisas do alto, as pessoas, o diabo, os espíritos das trevas, as distrações do mundo, né, os prazeres do mundo, vão tentar me tirar desse caminho.
Mas vai ser necessário a gente recalcular a rota e olhar para o nosso foco, para o nosso destino, que é Cristo Jesus, para a nossa vida eterna, para a nossa salvação, para a glória, para o Pai, para aquilo que é puro, para aquilo que é santo. Amém? Glória a Deus. Então, eu não sei o que hoje talvez possa estar te tirando o teu foco em Deus. Talvez hoje você está falando assim para você mesmo: eu nem aceitei Jesus Cristo ainda. Eu não conheço nem esse Deus que ela está falando, que a pastora está falando. Mas eu quero te dizer uma coisa, que hoje Jesus Cristo está falando contigo. E está falando para você: tira a tua mente das distrações das coisas da terra. Comece a buscar as coisas do alto. Comece a entregar a sua vida, o seu coração a Cristo Jesus. Dê liberdade para Jesus Cristo entrar na tua casa, na tua vida, na tua família. Deixa Ele curar onde precisa ser curado. Deixa Ele restaurar onde precisa de restauração. Amém? Você vai ver que a sua visão para as coisas da terra, elas vão mudar. E você vai ter mais fome e mais sede pela presença e pela palavra do nosso Senhor Deus, o nosso Pai Celestial. Amém? Reflita sobre isso. E é essa palavra que eu queria trazer para a tua vida nesse dia de hoje. Reflita, queridos. Reflita. Nunca é tarde para nós acessarmos as coisas do alto e buscar as coisas do alto. Não é pecado nós termos casa boa, nos vestir bem, ter dinheiro, comer bem. Amém? Não é pecado a gente ter um carro bom, a gente querer esse conforto, né, que Deus nos proporciona, porque tudo é dele, tudo ele criou. Mas Deus fala antes pra gente qual é o primeiro mandamento. Aí eu vou voltar a falar aquilo de novo para vocês. O que Deus nos deixou como primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. E o que hoje a gente vê que está acontecendo, hoje as pessoas amam carro, amam casa, amam trabalho, amam emprego, amam o dinheiro, amam os status, amam o seu corpo físico, que é o nosso corpo, ele é templo do Senhor. Ele não é só essa carne, ele é o templo do Espírito Santo. Então olha quantas coisas nós temos ainda para aprender, né, em questão do reino de Deus. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Vamos orar então para encerrar. Aleluia, Senhor. Pai, nós te agradecemos por essa palavra. Nós te agradecemos pela tua presença, Pai. Nós te agradecemos por essa oportunidade. E eu peço, Senhor Espírito Santo, ministra, Senhor Espírito Santo, em cada homem, em cada mulher que esteve presente aqui. Continua, Senhor Espírito Santo, trazendo revelação dessa palavra. E que elas sejam cheios da tua presença, Espírito Santo. E Pai, a minha oração é para que aquelas pessoas que ainda não te conhecem, aquelas pessoas que ainda não aceitaram a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e que ainda não têm a doce presença do nosso amado, amigo, fiel Espírito Santo, que elas venham, Senhor, ser tocados pela tua palavra, que elas venham, Senhor, ser ministradas pela revelação dessa palavra, Pai. Essa é a minha oração desse dia de hoje, Pai. Esse é o desejo do meu coração, para que possamos viver as coisas do alto, para que possamos acessar dimensões ainda maiores na Tua presença, para que possamos sentir ainda mais o Teu amor, Pai, a Tua glória, a Tua paixão para cada um de nós, Pai. Assim, Pai, eu entrego a minha oração a Ti, ligo a minha oração aqui na terra e ligo lá no céu, Pai, pedindo que o Senhor venha derramar das Suas bênçãos sobre as nossas vidas, pedir, Senhor, que a Tua glória se manifeste no meio de nós. E que nós possamos, todos nós, um dia estarmos juntos, reunidos, sentados à mesa, ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo, para um lindo encontro e um lindo banquete. Assim, Pai, eu te entrego mais uma vez essa minha oração e te agradeço, e eu dou toda a honra e toda a glória ao nosso Senhor Jesus Cristo, e toda a honra e toda a glória ao nosso Deus Todo-Poderoso. Amém e amém e amém. Que Deus te abençoe, que Jesus esteja contigo nesse dia de hoje, que o Espírito Santo te encha da presença dele, amém? Que você tenha um dia abençoado, um dia protegido, né? Na presença e na proteção do nosso Pai Celestial. Um beijo no coração, amo a vida de vocês. Já compartilha essa live, né? Que você sentir no teu coração, para mandar para alguém, né, para que essa pessoa também venha ser cheia da presença do nosso Senhor Jesus Cristo.
Amém? Glória a Deus. Um beijo. Até segunda-feira, nossa live devocional Café com Jesus. Fique com Deus.